Isso é claro que não me autoriza descarregar minha arma contra a pessoa. Portanto, o quarto requisito é a proporcionalidade. O que significa isso? Significa que deve haver moderação na defesa. Lembre-se daquela história da física, de que toda força provoca uma força de igual intensidade em sentido contrário. Isso é a legítima defesa. A legítima defesa tem que usar a força necessária para barrar aquela agressão, mas ela não pode usar uma força maior. Caso contrário, haverá excesso. Esse excesso pode ser punível ou impunível conforme o caso, mas de qualquer forma haverá excesso. Então é preciso o uso moderado dos meios necessários. Moderação. Então nós temos que ter uma agressão, a agressão tem que ser injusta, ela tem que ser atual ou iminente, e é preciso moderação na defesa. O último requisito é um requisito muito debatido na doutrina, mas ele é aceito hoje pela posição majoritária. É um requisito subjetivo. Significa que eu tenho que agir com consciência de estar em legítima defesa. Imaginemos que eu queira matar alguém, atiro contra essa pessoa e mato. E depois eu percebo que por uma incrível coincidência, no momento em que eu matei esse meu inimigo estava prestes a estuprar uma pessoa. Eu não vi. Eu não sabia que ele estava prestes a estuprar uma pessoa, mas acabei sem querer salvando essa pessoa de uma agressão que ela estava prestes a sofrer. Pode ser reconhecida legítima defesa? Não pode, porque eu não tinha o requisito da consciência. Eu tenho que ter consciência de agir motivada pela legítima defesa. Então, recapitulando, o que nós precisamos ter para reconhecer se é legítima defesa? Precisamos ter, em primeiro lugar, uma agressão. Ela precisa ser injusta. Ela precisa ser atual ou eminente. É preciso moderação ou proporcionalidade entre a defesa e o ataque. E é preciso requisito subjetivo. Eu tenho que agir com consciência de estar em legítima defesa. A segunda excludente de ilicitude é o estado de necessidade. O estado de necessidade apresenta um outro conceito e outros requisitos também. Então vamos tentar aqui absorver o conceito e dele pensar os requisitos. Atua em estado de necessidade, é isso que diz a lei. Atua em estado de necessidade quem pratica o fato típico para salvar de perigo atual. Atua em estado de necessidade quem pratica o fato típico para salvar de um perigo atual que não provocou voluntariamente, um perigo que não foi provocado pela própria pessoa, que não provocou voluntariamente, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não seria razoável. Eu vou repetir. Atua em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de um perigo atual que não provocou voluntariamente um direito próprio ou alheio cujo sacrifício não seria razoável. Então nós temos aí os 5 requisitos do estado de necessidade. Quais sejam? O primeiro requisito está expresso na palavra perigo. Veja que na legítima defesa a palavra-chave é agressão. Aqui não, é perigo. Enquanto a agressão está ligada a uma conduta humana, o perigo é um conceito muito mais largo. Então, uma enchente é um perigo, um naufrágio é um perigo, um tsunami é um perigo, um terremoto. Não são agressões, mas são perigos. Então, primeiro eu preciso de um perigo. Legítima defesa, agressão. Estado de necessidade, um perigo. Em segundo lugar, veja que interessante, a legítima defesa ela é classificada, a agressão da legítima defesa é classificada como justa ou injusta. O perigo não admite essa classificação. Eu poderia dizer que um tsunami é injusto? Não, né? Não dá para dizer, olha, essa enchente foi muito injusta. Isso juridicamente não faz sentido. Então, o perigo não se classifica em termos de justiça ou injustiça. Mas o requisito análogo, parecido, é que o perigo não pode ter sido provocado voluntariamente pelo próprio agente. Veja, se eu provoquei o perigo, é justo que eu sofra as consequências dele, não é? Então quer dizer que eu só posso me defender de um perigo que não fui eu que provoquei. Se fui eu que provoquei o perigo,
eu tenho que assumir as consequências dele. Então, segundo requisito, perigo não provocado voluntariamente pelo agente. Agora, o terceiro requisito é absolutamente clássico em concurso público. Enquanto para a legítima defesa a agressão tem que ser atual ou iminente, no estado de necessidade, o perigo só pode ser atual. Não há estado de necessidade contra perigo iminente. O perigo tem que ser atual. É o perigo que está acontecendo agora, não o perigo que vai acontecer daqui a um minuto. O quarto requisito é também uma proporcionalidade, mas veja, aqui não é uma proporcionalidade entre ataque e defesa, até porque não há ataque. Existe um perigo, mas não um ataque. É a proporcionalidade entre o bem que eu estou sacrificando com um fato típico e o bem que eu estou salvando. É a questão do mal menor. Então veja, eu posso jogar fora a mala do bote salva-vidas para conseguir salvar a minha vida? Eu estou lesando o patrimônio para salvar a vida. Posso? Posso. Eu estou salvando um bem maior e sacrificando um bem menor. Eu posso jogar fora a pessoa, matar a pessoa para salvar a minha própria vida? Posso. Eu estou salvando um bem igual ao que eu estou sacrificando. Até aí vá lá. Mas eu posso matar uma pessoa para salvar a minha mala? Não posso. Eu não posso salvar um bem menor do que o bem que eu estou sacrificando. Então, o quarto requisito é uma proporcionalidade entre bens. O bem que eu salvo é maior ou no mínimo igual ao bem que eu sacrifico, com estado de necessidade. E o quinto requisito é o requisito subjetivo. É igual à legítima defesa. É a consciência de agir em estado de necessidade, a percepção de que há um perigo e eu preciso me salvar dele. Muito bom. Então, os dois mais veteranos de prova de OAB são legítima defesa e estado de necessidade. Agora vamos ver as outras duas excludentes de licitude. Exercício regular de direito. O que é o exercício regular de direito? Age em exercício regular de direito, quem pratica o fato exercendo uma atividade autorizada pelo Estado. Ou seja, no exercício regular de direito, o Estado autoriza a prática de fato típico. Estranho. Fatos típicos não são proibidos? O Estado autoriza, às vezes, a prática de fatos típicos? Autoriza. Eu vou te dar um exemplo. Violência esportiva. E tomemos logo o exemplo mais flagrante, a luta de boxe. O Estado não autoriza a luta de boxe? Pois é, mas quando um dos boxeadores estoura a cara do outro, fica ali completamente ensanguentada, completamente destruída, não houve ali uma lesão corporal? Claro que houve um fato típico, mas esse fato típico foi autorizado pelo Estado. Claro que eu não posso dizer aí de estado de necessidade, não havia uma situação de perigo, não posso dizer aí nem da legítima defesa, porque muitas vezes o soco partiu de mim e, ademais, eu fui lutar boxe porque eu quis. Mas é exercício regular de direito. O Estado autoriza a prática de fatos típicos. Cirurgia estética. Eu sei que muitos aqui não concordarão comigo. Mas quando a pessoa vai se submeter, por exemplo, a uma cirurgia de lipoaspiração, você introduz cânulas plásticas pelo corpo da pessoa e aspira a gordura. E apesar de fazer um bem enorme esteticamente, isto caracteriza a lesão corporal. A pessoa ficou toda roxa, dolorida, não pôde se movimentar. Isto é lesão corporal. Mas então por que ela não é punível? Porque é exercício regular de direito. O Estado autoriza a prática da cirurgia plástica, né, estética, e, portanto, o médico está exercendo regularmente o seu direito. A última excludente de licitude vai além do exercício regular de direito. Ela é chamada de estrito cumprimento do dever legal. Então, o que é o estrito cumprimento do dever legal? Age em estrito cumprimento do dever legal. Quem pratica o fato age em estrito cumprimento do dever legal. Quem pratica o fato obedecendo a um dever de ofício. Veja que interessante. No exercício regular de direito, o Estado permite que eu pratique aquele fato.
no estrito cumprimento do dever legal,